E aí, gente, estamos começando mais um episódio do Lopcast. Lopcast. Faz tempo, hein? A gente sempre começamos assim. Meu Deus. Maravilha. Assassinei o português. É a nossa marca. Sempre começamos assim. E antes de apresentar nosso convidado, a câmera tá aberta, vocês já viram quem é. É um cara que traz um pão diferente aqui. Hoje eu vou fazer uns trocadilhos com pão. Mas eu gostaria de reafirmar, saiu agora há pouco, ou na segunda passada, o episódio do pastor Mauro Ramos, que esteve aqui conosco. Tivemos um bate-papo muito interessante. Pastor que envolvido com missão, traz essa mensagem de avivamento. Então, se você ainda não assistiu, vamos deixar o link na descrição, você assista, tá? Estamos também recrutando parceiros para o podcast. Então, você que tem interesse em ser nosso parceiro e incentivar de alguma maneira, financeiramente, enfim, você pode entrar em contato conosco. Meu Deus, gente. Pode entrar em contato conosco por meio de alguma das vias, Instagram ou aqui mesmo no YouTube, e nós vamos trocar uma ideia. Massa! Feito isso, vamos para o nosso convidado de hoje? Vamos. Vamos lá. Nós queremos conhecer um pouquinho mais da história. Né? Chegou! Pastor Marco, a mesa é sua. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Diego, Emerson e Marcos, obrigado pelo convite. Sei que você tentou algumas vezes. Faz uns mas anos. Deu certo. Oh, Deus. Deus é lindo. Glória. Estou muito satisfeito. Tenho certeza que você que vai estar junto conosco, vai assistir, eu tenho certeza que você também vai compartilhar. É isso aí. Que você vai se identificar. Algumas pessoas vão se identificar com a nossa história hoje. Glória. Porque Deus é fantástico. Deus nunca escreveu uma história de alguém que fosse uma história de fracasso. Ele sempre escreveu, e está escrito lá, Salmo 139, está escrito que ele escreveu a nossa história quando a gente estava ainda no ventre de mamãe. Uau. Uma história bem definida. Uau. Lógico que a gente às vezes passa por uns percalços, e eu passei, e eu sou um improvável que ele deu força e transformou. Então talvez você que está junto com a gente aí seja um improvável, mas fica ligado no que a gente vai falar e Deus vai te usar poderosamente. Se preparem, gente. Obrigado, gente. Valeu! Liga que vem pão aí. Tão bem louco, vem Hoje pão vai ser hoje. loucura. Tem pão quentinho. Glória a Deus. Pastor, Antes do pastor. antes, faz tempo, gente. Nós estamos na nossa segunda temporada, né? E a gente sempre soltava essa, né? Antes do pastor Marco Antônio, da onde vem toda essa origem profunda? Uau, eu vou fazer um resumaço, hein? Meu Deus. Pode parar a hora que vocês quiserem, pode Não, conta aí, pastor. perguntar. A nossa origem é maravilhosa. E eu queria já enfatizar para você que a sua origem não define o seu futuro. Quem define o seu futuro é a origem que você tem em Deus, porque a nossa origem é em Deus. Sim. Às vezes as pessoas se apegam na origem terrena. Eu costumo dizer que quando eu morrer, eu não vou para o céu. Eu vou voltar para o céu, porque é lá que eu fui gerado. Então a gente não morre para ir para o céu, a gente morre para voltar para o céu. Origem. Porque é lá que nós fomos gerados. Mas eu nasci num lar que, com todo carinho, eu gostaria de ter nascido nesse lar. E tem algumas pessoas que lamentam muito. Por que eu nasci nessa família? A sua família é maravilhosa. A sua família é projeto de Deus. Por mais que ela tenha as dificuldades que a minha tinha. Eu nasci num lar onde papai era alcoólatra. E a nossa história é tão longa, foram mais de 35 anos, papai no alcoolismo. E eu preciso enfatizar a história de mamãe. A história de mamãe gerou este livro aqui. Eu Ainda Estou Aqui. Já está na 5ª edição. Uau. E a história da minha mãe não conheço. Não conheço. Em lugar nenhum. Segundo alguns pastores, segundo alguns países que eu fui, é difícil de encontrar uma história igual. E eu queria começar hoje a minha palavra, meu testemunho, contando a história de mamãe. Mamãe casou com papai há 67 anos atrás.
67 anos atrás, mamãe já era uma mulher de Deus. Olha o que é uma mulher de Deus. Casada com um homem que não era um homem tão de Deus, que ainda estava iniciando no alcoolismo, mas mamãe tinha uma palavra de Deus. Mamãe tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. E mamãe, eu queria que você prestasse bastante atenção. No livro está muito detalhado, eu vou ser um pouquinho rápido. Mas o que é uma mulher, o que é uma pessoa que tem uma palavra de Deus? Eu tenho certeza que tem pessoas que vão nos assistir que tem uma palavra de Deus. Ela ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Amém. Porque toda a palavra de Deus se cumpre. Anota aí, pessoal. Anota aí. Pode demorar, mas demora para nós. Mas chega certo no tempo de Deus. Uau. Deus nunca demora, ele sempre capricha. Então mamãe tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. Principalmente 67 anos atrás, até a cultura era muito machista. Primeiro filho, tem que ser homem, tem que ser homem, tem que ser homem. Mas a mamãe já tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. Ela fica grávida e ela tem um aborto espontâneo do primeiro filho. Uau. Ela fica grávida do segundo, ela tem um aborto espontâneo do segundo. Ela fica grávida do terceiro, e ela tem um aborto espontâneo do terceiro. Ela fica grávida do quinto, e ela tem um aborto espontâneo do quinto. Ela fica grávida do sexto, e ela tem um aborto espontâneo do sexto. Viajando por esse país, eu já encontrei casais, e eu fui da área de saúde 33 anos. Trabalhei dentro de hospitais 33 anos. Eu encontrei casais que tiveram um aborto e nunca mais tentaram. Por quê? É traumático. Olha os abortos de minha mãe. Mamãe estava grávida e todos os abortos foram acima de 6 meses. Uau. 5 meses e meio foi o menos tempo. Todos os outros acima de 6 meses. Como é que mamãe perdia os bebês? Aborto espontâneo. Ela estava lavando louça, puf, o feto caía no chão. Uau. Ela estava sentada no sofá, ela levantava, o feto caía no chão. Ela estava dormindo à noite, quando ela se virava, o feto estava no meio das pernas dela. E ela perde os primeiros 6 filhos, aborto espontâneo. Uau. Mas mamãe tinha uma palavra de Deus. Vai ter um filho homem. Mamãe fica grávida do número 7, aborto espontâneo. Nossa. Ela fica grávida do 8, aborto espontâneo. Ela fica grávida do 9, aborto espontâneo. Vai morrer mais ainda, criança. Meu Deus, pastor. A história de mamãe já me levou a algumas igrejas, onde em alguns momentos eu fiz algum ato profético. Hoje no Brasil, de casais que tinham desistido de engravidar, porque tiveram um aborto espontâneo. Quando eles escutam o testemunho de mamãe, quando eles leem o livro detalhadamente sobre a história dela, eles voltam a acreditar. Uau. Só no Brasil hoje já são 246 casais que não podiam engravidar e depois que ouviram o testemunho da minha mãe, engravidaram. Só em Curitiba nós devemos ter uns 12 ou 13. Espalhado por esse Brasil, 246. Nasceu um ministério lá em São Paulo, que é um ministério de um casal que não podia engravidar. Depois que ouviu o testemunho de minha mãe, nós oramos por eles, nasceu 2 filhos. Aí o Espírito Santo falou com eles, nasceu 2. À toa? Não, eu quero que vocês abram um ministério, só cuidam de casais que eram inférteis. Só nesse ministério já tem mais de 200 casais que não podiam engravidar. Eu já viajei para a África, eu fui a 7 países na África. Eu vi mulheres que tiveram alguns filhos, que perderam vários filhos de malária, mas nenhuma igual a minha mãe. Mamãe perdeu, eu já falei aqui, 9, os 9 primeiros filhos, as 9 primeiras gestações, aborto espontâneo. Mas mamãe tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. Ela fica grávida do número 10, aborto espontâneo. Uau. Ela fica grávida do filho número 11. Eu não conheço, e acredito que você não conhece no Brasil, e eu não conheço em alguns países, ninguém com uma história parecida da dela. Ela ficou grávida do filho número 11, aborto espontâneo. Meu Deus. Mamãe teve 2 partos gêmeos,
e dos 4 bebês morrerem. E o médico falar com ela no quarto: Dona Clotilde, a senhora tem 5 minutos para ir no berçário, olhar na incubadeira, os 2 bebês vão morrer em 5 minutos. Uau. Mamãe ia lá, olhava para os bebês, 5 minutos, eles paravam de respirar. E mamãe ia para o quarto, só pensando numa palavra: Deus me deu uma palavra. Uau. Eu vou ter um filho homem. Aí ela ficou grávida do número 12. Nossa primeira irmã chegou. Ei, tem uma hora que Deus fala, é agora. Ei. Quando Deus fala, é agora. Algumas pessoas perdem a bênção porque elas desistem de perseverar. E a minha mãe é um fruto de perseverança. Quando chega o primeiro presente, o 12º bebê, ela tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. Ela perde os 11 primeiros. Aí vem Maria Aparecida. Uau. Uma menina. Apareceu. Apareceu Aparecida. Pronto. Aonde que algumas pessoas perdem a bênção? Porque elas acham que Deus tem um plano B. Repita comigo aí, você que está em casa. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Se ele falou que vai te dar um filho homem, se ele falou que vai fazer assim, é assim que ele vai fazer. Deus tinha dito para minha mãe, vai ter um filho homem. Ela perde os 11 primeiro. Chega uma menina, Maria Aparecida. Ela fica grávida do número 13. Quem nasce? Isabel Cristina. Uau. 2 meninas. Ela não podia parar. Porque o sofrimento de ter um aborto ou fazer uma curetagem e arrancar pedaços do bebê A raspagem, né? é um negócio assim traumático. E algumas mães, por passarem isso por uma vez, não querem passar mais. Mas quando os casais escutam que mamãe perdeu os 11 primeiros filhos e o número 13 vem uma segunda menina, eles se animam de novo. Aí mamãe ficou grávida do número 14. Denise chegou. Uau. 3 meninas. Olha o que Efésios capítulo 3, verso 20 fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Uau. segundo o seu poder que opera em nós. Tinha um poder de Deus operando dentro da minha mãe. Ela só queria um filho homem. Perde os 11 primeiro. Vem 3 meninas. Aí ela fica grávida do número 15. Eu cheguei. Ei, ó. Mas tem mais chegando aí, tem mais. Não, daí, ó. Vai chegar Ó. mais, vai chegar mais. Deus não vai dar o que você pensa, Deus vai dar muito mais do que você imagina. Uau. Esse é o nosso Deus. Mamãe fica grávida do número 16. Meu irmão André chega. Mamãe está com 47 anos, fica grávida do número 17. Marcelinho. Uau. Dos 6 filhos, 5 família pastoral. Meu Deus. Dos 6 filhos, 5 família pastoral. Quero ver quem gerou mais pastor do que ela. Olha o que Deus faz. Forte, pastor. Eu tenho pessoas que estão nos assistindo que tem uma promessa de Deus para a tua vida. Ainda não se cumpriu? Só se mantém perseverante. Só se mantém perseverante. É. E ela vai se cumprir. E não vai se cumprir do jeito que você imaginou, vai se cumprir muito melhor. Esse é o nosso Deus. Quando nós lançamos o livro, nós lançamos o livro em homenagem à minha mãe, que tinha feito 85 anos. Uau. Assim, com todo carinho, a gente achou que ela ia morrer assim, uns 2 anos na frente, entendeu? 85. Alguns pastores, ouvindo a minha história, falaram, cara, lança um livro, conta a sua história junto com a sua mãe. Aí nós fizemos o livro quando ela fez 85 anos. Mamãe vai fazer 91 agora. Uau. Saudável plenamente. Há 1 ano e pouco atrás, eu fui no Rio de Janeiro, assisti uns exames com ela. O médico fez o exame em mamãe, de artérias, veias, aortas, ultrassom, e o médico disse para a mamãe, suas veias, suas artérias, sua aorta é de uma mulher de 35 anos. Uau. Meu Deus. Uma mulher que sofreu 11 abortos e depois teve mais 6 filhos
e agora está com 90 anos, vai fazer 91. Mamãe não toma, se ela toma um remedinho é para afinar o sangue, só, mais nada. Extremamente ativa, extremamente saudável. Esse é o Deus que eu creio que deixou escrito, na velhice ainda dará fruto. Uau. Deus tem uma velhice de saúde pra gente. Glória. Amém. Deus tem uma velhice de saúde para você. Receba em nome de Jesus. Amém. Aí eu chego nesse cenário. Papai é alcoólatra, mamãe costureira. Nós passamos fome, brother. 6 filhos, todos mineiros, só o Marcelinho, que nasceu no Rio de Janeiro. Eu sou mineiro de nascença. E eu passei fome. Eu queria enfatizar isso, porque é importante as pessoas não ver como a gente está hoje, mas de onde a gente veio. Sim. Por isso a gente não pode perder a essência. Uau. A nossa essência a gente não pode perder. Eu passei fome. Eu tinha tanta fome quando eu era pequeno, eu tinha tanta fome que os meus irmãos sabiam, a minha mãe sabia, e a minha mãe, ela comprava um pão grande, e ela partia 6 pedaços de pães, dava um pedaço para cada filho, e todos sabiam que eu ia comer o farelo, porque eu tinha fome. Eu raspava o farelo, botava no copo, com água, botava açúcar e mexia para comer, porque eu tinha fome. Eu tinha tanta fome que a minha mãe, lá em Minas, quando reunia os filhos para a gente fazer uma visita a uma tia, ela falava assim, ó, nós vamos na casa da tia, nós vamos almoçar lá. E vocês sabem que antigamente era assim, né? A mãe falava assim, ó, não me façam vergonha. Aí ela olhava para mim, alguém falava assim, ó, você, seu esfameado, não me faça vergonha, porque ela sabia. Ela sabia. Sabe o que eu pensava? Ah, eu vou comer horrores. A minha mãe já falava, se me fizer vergonha, quando chegar em casa, Em casa e a minha mãe batia direitinho. Sabe o que eu pensava? Eu vou comer horrores, mas vou apanhar, mas apanho de barriga cheia. Não tem problema. E assim foi a nossa história. E aí, com 8 anos de idade, eu sofro um trauma. Uau. O diabo, de qualquer forma, ele sempre vai tentar impedir que o sonho de Deus se realize. Por que mamãe perdeu 11 primeiros filhos? Não que o diabo tenha poder de fazer ela abortar, mas ele previa que aquela mulher de oração ia gerar gente que ia fazer um barulho nesse mundo. Uau. Tanto que somos um monte de família pastoral. A minha vida estava muito tranquila, mesmo o papai alcoólatra. Eu pegava papai na rua, caído na rua, todo urinado, levava papai para casa, dava banho em papai, botava papai para dormir, enquanto todo aquele cenário que vocês devem conhecer, cenário de gente que tem gente alcoólatra dentro de casa, eu vivi isso. Mas aos 8 anos de idade, eu estava em casa tranquilo, lá em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Acho que alguém de Duque de Caxias vai assistir depois, sabe? Ali na Vila São Luís. E eu morava do lado de um botequim. Até os 8 anos de idade, um menino super normal, tranquilo. Mamãe ia na igreja, levava a gente, dormia ali no chão do banco. Não era convertido, 8 aninhos, não tinha essa noção plena. E com 8 anos de idade, 8 horas da noite, papai chega bêbado, ajeito ele. Eu falei, papai, dá um dinheirinho para comprar uma Coca-Cola. E como eu morava do lado do botequim, eu estava descalço, sem camisa, só de short. Entrei no botequim para comprar uma Coca-Cola. Quando eu entro, estava tendo um assalto. Eu era super extrovertido, falante, brincalhão. E quando eu entro, um assalto, bandido na porta, bandido no fundo, bandido limpando todo mundo, bandido armado na porta. Eu assustado, isso há 50 anos atrás. Eu tinha 8 aninhos. Uau. 50 anos atrás, eu fico naquele cenário assustado, tento sair, o bandido me segura. Eu costumo brincar que 50 anos atrás, eu acho que a maioria sabe o que é um pedala Robinho. Pedala. Eu tomei 3 tapas de pedala Robinho na nuca e o homem falou, fica aqui, moleque. E eu assustado, em pânico, vendo um monte de arma. Do meu lado tinha um senhor.
esse senhor faz um movimento brusco. Quando esse senhor faz um movimento brusco, o bandido da porta dá um tiro, pega na cabeça dele. Ele cai ensanguentado do meu lado, eu entrei em choque. Eu corro para dentro do botequim, me escondo perto do fogão, a minha mãe já sai correndo de casa, gritando. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E ela entra no botequim correndo e gente saindo do botequim. Mataram, mataram, mataram. Só que eu estava dentro da cozinha. Aí ela falou, cadê meu filho? Aí todo mundo me conhecia, eu entro lá para dentro da cozinha. Mamãe me pega, eu do lado do fogão, em choque, travou a minha língua. Eu fiquei mudo. Isso 50 anos atrás, não tínhamos condição nenhuma. A gente era muito pobre. Papai alcoólatra, mamãe costureira. Eu fiquei mudo por uns 6 meses, sem conseguir falar. Não tinha fono, pagar um fono, não. A minha vida virou. Eu fico mudo e depois de 6 meses eu faço muita força para falar. Isso tem fotos no livro, tem um pouquinho da minha história no livro. E eu fazendo força para falar, eu agora me torno um gago, com 8 para 9 anos de idade. Alguns sonhos que eu tinha, parece que agora eles vão se perder. Eu tenho pessoas aqui assistindo a gente que ainda têm sonhos, mas porque aconteceu algumas coisas, você desistiu dos teus sonhos. Eu tenho tanto testemunho sobre isso. Vai dar umas 3 horas de podcast esse negócio aqui. Vai dar umas 3 horas. Porque alguns sonhos meus, com 8, 9 anos, começou a ir por baixo. Porque as frases que eu mais ouvia eram, não vai casar. Qual é o futuro desse menino que é gago? Que não sabe falar? E alguns gagos têm um estique nervoso, que a medicina chama de espasmo muscular. Você faz tanta força para falar que algum músculo seu, né? Eu tinha 5 espasmos muscular, tem uma foto no livro sobre isso. Eu fazia tanta força para falar que meu braço, ele dava coice, meu pescocinho virava, meu olhinho ficava branco, a barriga borbulhava e dava câimbra na perna esquerda. Eu era uma pessoa estranha. Ninguém queria namorar com uma pessoa dessa. Quando as meninas olhavam para mim, de longe, era bonitinho, engraçadinho. Mas quando chegava perto, que ela falava, oi, meu nome é Cláudia. Ela falava, ri. Até eu falar ri, que meu nome é, ela já tinha vazado. Tchau. Então ninguém queria namorar um gago. Sim. No primeiro 1 ano e meio de muito gago, eu quase enforquei 16 crianças na escola. Porque os menores da minha idade sentavam na minha frente, olhavam para trás e eles falavam o quê? Gaguinho. Nossa. Eu enforcava. Enforcava. Porque eu não conseguia discutir, eu era gago. Eu me tornei hippie. Com quase 18 anos, eu já estava hippie. E era o cara mais violento do meu bairro, lá em Duque de Caxias, Vila São Luís. Eu era o rapaz mais violento. Eu brigava toda semana. Eu brigava na escola, eu brigava no joguinho de futebol, eu brigava com meus colegas de rua, eu brigava o tempo todo. Eu estava destinado a não casar, a não namorar. E que tipo de vida eu ia ter? Eu sonhei em ser militar. Fui dispensado no exército de contingente, mas eu fiz uma prova para o fuzileiro naval. 70 mil inscritos no Maracanã fazendo prova. Eu passei. Fui fuzileiro naval acho que quase 4 anos, fuzileiro naval, mas eu era gago. E eu nunca comandei um pelotão, porque eu não conseguia falar. Mas Deus realizou esse sonho. Eu saí, segui a minha vida. Mas eu me converti com 18 anos. E aí a coisa vai mudar. Aí muda o negócio. Eu perdi o nome com 9 anos. Ninguém me chamava mais de Marco. Só chamava de gago. Mudar a identidade. Na escola, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, todo mundo falava, aquele aluno, aquele violento, qual aluno? Aquele gago. Uau. Da 502, qual deles? O gago. O filho da dona Clotilde, qual deles? O gago.
Quando eu me converti com 18 anos, eu achei que na igreja iam me chamar de ou irmão Marco. Sabe como é que chamavam ninguém? Irmão Gago. Aquele irmão, qual irmão? O Gago. E quando eu me converti numa escola. Eu já tinha um cabelão bem grande, eu usava 26 cordões de concha do mar. Bom. Eu era melhor. Hippie, né, pastor? Hippie, brigão. Eu me converti na escola, fui para uma igreja pertinho de casa, porque eu estava na fase de quartel, e me acharam ali na rua. Eu fui para uma igreja bem pertinho da nossa casa, onde a gente construiu a nossa história. Mas eu achei que logo depois da conversão, Jesus ia me curar. Porque eu ouvi uma palavra de Deus, porque ninguém nunca orou por mim. Engraçado, eu fiquei 11 anos numa igreja e ninguém nunca orou por mim. Eu treinava nos fundos da casa da minha mãe com uma Bíblia, um pedaço de pau na mão, eu tentando ler os textos bíblicos, mas o braço ia e voltava. O nosso pastor, na época, o principal da igreja, ele falava para todos os líderes de ministério: quando aquele irmão Gago for no evangelismo, dá só um bolo de folheto para ele, pede só para ele distribuir. Deixa ele falar nada, não. Eu fiquei quase 17 anos na igreja sem pegar o microfone, só porque eu era gago. Eu fui para o nosso ministério de teatro, eu fiquei quase 6 anos no ministério de teatro, só abrindo e fechando cortina. Era só isso que o gago podia fazer. Uau. Eu fiquei 13 anos no estacionamento da igreja, tomando conta de carro, mas tinha que ter um outro obreiro, porque até eu falar, Rick, pá, o carro já tinha batido. Então o pastor falava, quando aquele irmão gago ficar no estacionamento, bota alguém com ele. Hoje o pastor já conta a história, a gente já fica, uau. Mas a história da minha mãe, veja o link, a história de perseverança da minha mãe gerou uma perseverança em mim. Porque eu sempre pensava, se a minha mãe perseverou, eu também tenho que perseverar. Ninguém nunca disse que eu ia ser pastor. Ninguém nunca me chamou para pregar, até para fazer oração. Na juventude, quando era para mim orar, era para eles ficarem rindo. Ah, mas eu orava com eles rindo. Não tem problema não. Eu fazia cortina, não tem problema não. Porque tudo que eu fazia era para o Senhor. Isso é texto bíblico. Tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor. E Deus está vendo. A gente tinha um evangelismo, isso eu preciso enfatizar, para você ver como é que Deus muda a história. A gente tinha um evangelismo no hospital. Eu fui por mais de 6 anos nesse evangelismo no hospital. Nunca me deixaram dar uma palavra para um doente. Só entregar o folheto, porque eu era gago. Mas eu sonhava falar uma frase. Eu queria falar uma frase. Jesus te ama e tem um plano contigo. Mas eu não conseguia falar uma frase, porque eu era gago. Hoje eu vou a mais de 70 igrejas por ano. Se eu não parar os convites, ele não para. Esse é o nosso Deus. Sim. Que transforma histórias. Que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Requer de nós acreditar, requer de nós ter uma perseverança. Requer de nós acreditar que ele tem uma palavra para nós. Eu tenho certeza que Deus deu uma palavra para vocês sobre esse ministério. Sim. E vai acontecer. Uau. Já está acontecendo, mas vai acontecer muito mais. Por causa da história da minha mãe, eu estou chegando agora a 35 países. E a maioria deles eu fui para testemunhar a história dela. Esse é o nosso Deus. Em 1983, eu me converti. Foi novembro de 82, mas final de ano eu me converti no colégio, fechou os colégios, não tinha igreja para mim, mas em janeiro de 83, passou uma turma evangelizando na rua. Meu pai estava bêbado no portão, quiseram evangelizar, ele falou, não, quero ouvir não.
vai lá atrás e chama meu filho que ele diz que é de uma igreja. Mas eu não estava mais indo na igreja porque eu só me converti no colégio. Bebê, não tinha igreja para ir, ninguém me indicou, Os caras foram lá atrás, me chamaram. Ah, seu pai disse que você é crente, eu muito gago ainda. Ah, a nossa igreja é aqui pertinho, na rua, 2 ruas atrás da minha, e eu não tinha visto aquela igreja. Uau. Eu vou lá, em janeiro de 83, e fico firme. Fiquei 11 anos e meio lá, até fundarmos a nossa igreja, tudo na bênção de Deus, e vamos fazer agora 30 anos de fundação da MPV. E em 83 eu tive um sonho. Quando a gente se converte mesmo, e não se convence, porque a conversão sincera é um negócio extraordinário. E eu tive um sonho, naquela época, era muito forte a igreja na Coreia. Muito forte. Poianchu? Poianchu. Aquele monte lá da oração, onde o pessoal ficava lá orando dias e dias. Milhares de pessoas indo lá orando. A maior igreja do mundo. Eu sonhei em 83. Eu sonhei em 83 ir na Coreia. Mas pobre, sem dinheiro, ainda indo para o quartel. O sonho Desapareceu. Presta atenção que eu vou falar agora. Deixa eu olhar para você. Presta atenção. Escuta. Eu sonhei ir na Coreia. Passaram-se 29 anos. Eu prego numa reunião na Shalom. Eu fiquei 5 anos assistindo a reunião na Shalom sem abrir a boca. Eu só abri a boca uma vez para me apresentar para o pastor Odilon, que eu estava vindo do Rio de Janeiro para abrir a igreja em Curitiba. E falei para ele a minha história de aliança com o meu pastor. Já era, na época, quase 30 anos. Ele ficou, rapaz, tem bastante tempo com o seu pastor e tal. E eu fiquei 5 anos ali só assistindo a reunião. Um belo dia, o pastor Odilon anuncia que ele vai pregar em Foz do Iguaçu. E eu tinha aberto uma igreja lá em Foz do Iguaçu e deixei lá e vim abrir a igreja de Curitiba. Aí eu falei com ele pela segunda vez, depois de 5 anos. Falei, pastor Odilon, tem um amigo meu lá que eu queria muito que o senhor conhecesse. Eu pastorei uma igreja lá, temos uma igreja aberta lá, queria muito que o senhor conhecesse. Aí dei o nome do pastor amigo. Ele falou, vou pregar na igreja dele. Eu falei, que maravilha, então estou muito feliz, o senhor vai ajudar ele e tal. Aí ele falou, você não gostaria de dar uma palavra para os nossos pastores? Poxa, eu tinha 18 membros na igreja. Vou falar para os pastores, nunca falei para o pastor nenhum. Isso 2011, 2012. Nunca falei para pastor nenhum. Falava para 15 pessoas na igreja. Já era a sétima igreja que eu tinha aberto. Eu falei, se o senhor está pedindo, se o senhor acredita que posso, eu posso. Era junho, 4 graus de temperatura, um frio terrível. Pastor Odilon não estando na reunião de pastores, quem vai? Só foi 8 pastores. E eu dei uma palavra. Eu contei meu testemunho. E eu falei da minha história. E eu falei de perseverança. E eu falei que já tinha aberto 7 igrejas. E que tinha botado outro. E que não, agora eu casei. E tenho filho. E que Deus mudou a história. E que Deus muda. E Deus... Rapaz, o pastor Osni, que era o vice-presidente, ligou para o pastor Odilon lá em Foz. Nós temos um homem aqui que tem um testemunho poderoso. Pastor Odilon chega, eu só falei para 8 pastores. Pastor Odilon chega e fala assim, você pode dar uma palavra para os nossos líderes do Tadel, na época? Não, Tadel. Aí eu falei assim, pastor Odilon, que isso? Não, pastor, é muita gente. Quase 900 líderes. Oi! Eu saí de 8 pastores para dar uma palavra para 900 pessoas, que eu nunca tinha falado para 900 pessoas, rapaz. Nunca tinha falado para mais de 100 pessoas. Eu dou uma palavra para 900 líderes. Pastor Odilon fala, você pode pegar na nossa conferência do MDA, na época, 4.000 pastores. Olha que eu vou falar do sonho da Coreia. Tô perdido não, que eu tô ligado. É tudo linkado. Tá tudo misturado. Aí, brother, eu prego para 4.000 pastores.
Preguei mais 2 conferências à frente, depois 17 conferências na época. Um pastor falou assim comigo, você pode ir lá em São Paulo, ministrar 5 noites na minha igreja? Eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, rapaz. Nunca tinha pregado em lugar nenhum. Eu falei, posso sim, senhor. Vai que a passagem 2011 para 12. Aí, pastor Domingos Jardim, da PIB de Marília. Eu fui lá, prego na PIB de Marília, uma multidão de gente. Peguei pros homens, peguei pro casal, peguei pra todo mundo. Ele pagou passagem aérea pra minha mãe ir. Uau. Botou a gente no hotel. Primeira vez que eu fui hospedado no hotel por uma igreja que pagou pra mim ir. Preguei lá. Acabei de pregar. Segunda-feira, eu vou para o aeroporto. Pastor Domingo fala assim comigo. Eu gostaria de te levar lá no Japão conosco. Mas já tá chegando perto. Ó. São Paulo, Japão. Escuta. Aí ele falou assim, você gostaria de ir no Japão conosco? Meu Deus do céu. Nós vamos implantar o MDA lá. Uau. 3 igrejas batistas. 2012, pastor? Acho que foi 12 ou 13, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus, Japão. Eu falei, é claro que eu quero, lógico que eu quero. Aí ele falou, só tem um problema. Olha o problema que ele falou. Só tem um problema. Aí. Nós vamos passar 7 dias na Coreia. Oh! Você gostaria de ir pra Coreia? Chegou. Não, escuta agora, irmão. 29 anos atrás. A conexão. Escuta agora. Tem umas pessoas que são espirituais demais, eu respeito. Mas eu não escuto a voz de Deus assim toda hora, não. Em 40 anos de convertido, vou fazer 25 anos de pastor de tempo integral, pastoreando já mais de 27, mas foi a 3ª vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele falou assim no meu ouvido, 29 anos se passaram. Você esqueceu dos seus sonhos, mas eu não esqueço do sonho dos fiéis. Uau. Fui para a Coreia, fiquei 7 dias na Coreia, visitando as maiores igrejas da Coreia, visitando um monte de oração que eu tinha sonhado 29 anos atrás e que não teria condições financeiras de ir até 29 anos depois. Uau. Mas Deus é fantástico. Ele realiza o sonho dos fiéis. Posso dar uma palavra para o meu querido aqui? Por favor, pastor. Fica tranquilo. Se você é fiel, para Deus não há impossíveis. Ele realizou o meu sonho 29 anos depois. Deus me tira do Rio de Janeiro, faz eu largar a prefeitura, 3 hospitais, 22 anos de prefeitura, de funcionário público. Ele faz eu largar tudo para viver pela fé e pela dependência dele. E 29 anos depois, ele diz para mim, você esqueceu do seu sonho, mas eu não esqueço do sonho dos fiéis. Você que está assistindo a gente, tem um sonho de Deus no teu coração, você esqueceu, botou na gaveta, tira da gaveta, porque 2023 é o ano da manifestação da glória de Deus, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus, o impossível vai acontecer. Na minha vida, vai acontecer na tua vida também, vai! Receba! E Deus não faz acepção de pessoas, Ele é fantástico. Mas a gente tem que construir a nossa história. É tão interessante, pastor, que você está falando isso aí, que várias pessoas que sentam nessa mesa, cada um tem uma história. O pastor contou essa história e é interessante que muitos veem o pastor hoje. Talvez a pessoa escute pela primeira vez no altar. Nossa, ei, peraí, calma. Deixa eu te lembrar do tempo da cortina. Do tempo que eu não tinha nome, meu nome, só me chamavam de Gago. A história de José é muito, muito peculiar com isso. Porque os irmãos dele amavam ele, mas mesmo amando ele, invejaram, jogaram ele no lugar, e mal sabendo que jogaram ele no lugar, bulinaram. E o que aconteceu? Jogaram, e mesmo ele jogado em cova, jogado na cadeia, ele foi expulso pro seu propósito.
expulso pro seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos, daí vem esse peso de palavra, pastor, é muito forte isso aí. 29 anos, só prova que o Espírito Santo ele é atemporal para nossa vida. Forte. E um menino que só queria falar de Jesus para uma pessoa, brother. Bom. Eu só queria falar de Jesus Pastor, para uma pessoa. destaca essa. Essa aí tem que destacar pra câmera. Como é que era a frase que você queria falar no hospital? Eu só queria falar de Jesus para uma pessoa. A frase muito clássica na época, 40 anos atrás, a frase era: Jesus te ama e tem um plano contigo. Olha o que aconteceu 5 anos depois. 5 anos depois. Eu sempre fui muito fominha de Deus, fominha de servir. Se é para lavar banheiro, eu lavo. Se é para... Todo domingo que tinha ceia na nossa igreja, era 800 cálices de vidro. E o que o gago podia fazer? Lavar os cálices. Acabava a ceia, tinha um obreiro líder na época, que ele está vivo até hoje, é um senhor com 90 e poucos anos, irmão Patrocínio. Ele me chamava e falava assim: menino... Como é que é o nome do irmão? Patrocínio. Manda ele vir pra cá. Patrocínio, Patrocínio, gente. Ei, irmão, vem Patrocínio pra cá. pode- Ajuda nós. Patrocínio. Esse senhor, queridaço, ele olhava para mim e falava assim: guri, menino, quer trabalhar para Jesus? E eu com muita dificuldade, ele sabia que eu era gago, ele falava assim: ó, fica comigo depois do culto de ceia para você lavar os cálices. Eu ficava depois do culto de ceia lavando 900 cálices, a gente deixava eles emborcados num paninho. De tarde, antes de começar o culto da noite, eu via os que ainda estavam molhados, eu secava um por um. Esse menino que só queria falar de Jesus para uma pessoa. Eu fiquei 5 anos e meio indo no evangelismo de madrugada. Eu ia em tudo. Evangelismo de madrugada, evangelismo no hospital, evangelismo de Fomona, tarde. fomona. Não, fomão. Até hoje eu sou fomão. Até hoje. Quem tem, tem. Quem não tem, tenta e não consegue. Ou você tem uma verdadeira conversão, ou você é fominha por Deus, ou você é meia boca. E meia boca, Apocalipse diz, que é morno. Morno ele vomita. Ou tem gente que é fria, é melhor ser frio do que ser morno. Eu prefiro ser quente. Eu sou quente todo dia. Eu sou sedento por Deus todo dia. Então, eu venho com isso há muito tempo. E aí, esse menino que ficou com essa dificuldade toda, eu fiquei 5 anos e meio indo, uma vez por mês. A nossa igreja tinha uma madrugada com carinho, onde a gente levava uma sopinha na rua, levava uma roupinha, orava, abençoava pessoas. Eu nunca fazia nada. Eu só ficava com um irmão, o mesmo irmão, a vida toda, 5 anos e meio, e o líder falava: irmão, para mim, você só distribui o folheto, deixa que ele fala. Depois de 5 anos, essa história mudou a minha vida. Ela está no livro, com bastante detalhe. Depois de 5 anos e meio, era 2h05 da manhã, a gente estava encerrando o evangelismo, nós vimos uma mulher encostada num poste. Eu disse para esse irmão, eu bati no peito com muita dificuldade, e eu falei para ele que eu queria falar a frase. Eu falei para ele assim: Rick, deixa eu falar uma frase para ela. Ele chegou, se apresentou para ela, pediu permissão, falou: por gentileza, 2 minutinhos, só para o meu irmão aqui dar uma frase para você. Uau. Eu ia falar pela primeira vez essa frase: Jesus te ama e tem um plano contigo. Eu olhei para a mulher, eu segurei a minha Bíblia na mão esquerda, e quando eu fui falar, eu falei assim: Rick G, com muito gago. O braço tocou para lá, o braço tocou para cá, o olhinho virou, a mulher caiu endemoniada. Uau. Aí tu imagina, um gago nervoso, que vai falar que um gago nervoso, ele fica mais gago, Sim. 10 vezes a mais. Se eu tiver nervoso, eu ainda dou umas gaguejadas um pouquinho mais. E naquela época era a primeira vez que eu ia falar uma frase, 5 anos e meio depois. E agora, a mulher está endemoniada, caiu possessa. O irmão, eu dei um tapa no peito dele e falei: deixa comigo, cara, eu vou expulsar o primeiro demônio. É meu primeiro. O primeiro demônio. Aí eu apontei e vou falar: sai em nome de Jesus. Mas gago, meu irmão. Eu falei, eu tentei falar essa frase: sai em nome de Jesus. Eu fiquei assim, Rick sai, e não saía o resto da frase.
Eu falei, Riquissá, Riquissá. Quando eu abri o olho, ela estava em pé. Diante de Deus, irmão. Ela estava em pé, sabe o que ela falou? Quem está possessa, eu ou ele? Uau. Eu fui para casa, bode. Aquele dia eu fui para casa chateado. Aquele dia eu cheguei em casa e orando, falei com Deus, e como é que o senhor falar que eu tenho um chamado pastoral? Não consigo nem expulsar um demônio. Não consigo falar uma frase. Não consigo nem dizer uma frase, Jesus te ama. Aí o Espírito Santo falou, segunda vez que eu ouvi o Espírito Santo falar, espera com paciência. Continua perseverando. Continua abrindo e fechando a cortina. Continua tomando conta dos carros. Continua lavando os banheiros da igreja. Continua lavando os carros. Continue. Porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu botei isso no livro e o pessoal às vezes lê, eles ficam imaginando como é que foi a cena. Tem uma foto no livro que é a foto eu ainda puxando assim, eu já pastor e ainda gago. Uau. Ei, escute isso, porque isso aqui é importante, cara. Não espera o teu momento difícil passar. Deus vai te abençoar no momento difícil. É show de bola até agora. Uau. Eu melhorei a gagueira com 35 anos, quando eu tinha 35 anos. Eu fiquei gago com 8 anos. Eu melhorei com 35. Com 35 já era pastor. Melhorou. Melhorou. De vez em quando eu dou uma travada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus vai te usar do jeito que você é. Uau. Deus vai te usar nesse momento difícil que você está passando. Sim. Aí, quem tem história tem. Por isso que eu botei a foto no livro, a história do acidente. Eu fui da área de saúde. Eu trabalhei 17 anos só com politraumatizado. Só com gente arrebentada. Só com gente que chegava de acidente de carro, que caiu, que sofreu um... Eu cuidei disso. O acidente que eu sofri, eu estava no banco do motorista, eram 6 horas da tarde, 1 hora antes do nosso culto, domingo, minha esposa já estava na igreja, eu deixei ela na igreja às 4 da tarde, fui em casa, trocar de roupa, tomar um banho para voltar para o culto às 19. Mas eu sempre chego 1 hora antes. Aí eu cheguei e parei em frente à BR-116, ali onde hoje é a Copasa. Eu parei ali em frente, porque eu fiz a rotatória para passar para Salgado Filho. Quando eu estou de frente para a BR, aquele mundo de pista, o semáforo abre. Eu tinha tirado o cinto só para esticar a camisa. Como eu estava a 150 metros da igreja, não deu tempo de eu botar o cinto, eu atravessei. Quando eu passo pela pista, que os carros estão vindo do Xaxim, vem uma BMW Turbo. Uau. Segundo a perícia, ela estava 140, 150 por hora. Ela avança o semáforo fechado, entra no meio do meu carro. Eu estou sem cinto. Ela corta, né? Ela cortou e pega no meio do meu carro, que eu estava certinho, porque o semáforo abriu para mim. Eu estava sem cinto. Uau. E aí eu voei, o carro rodou no ar, bateu para capotar, capotou uma vez, bateu na mureta para cair dentro do canal Belém e voltou. Nisso que eu estou dentro do carro, eu voei para o banco do carona, eu dei uma cabeçada de frente no vidro, levei 98 pontos do rosto, embaixo do cílio, orelha, tudo. Levei 98 pontos. Que ano que era? 2015. Ó, 2015. É. 7 aninhos fez agora. Fevereiro. Rodei. Eu entortei 3 vértebras em cima, entortei 3 vértebras embaixo. Eu sinto dores todos os dias, um incômodo, e à noite para dormir é assim. Se eu durmo desse lado, dói o pescoço. Se eu durmo desse lado, dói a lombar. E eu convivo há 7 anos praticamente com as dores. No momento do acidente, tem mistério. Olha os mistérios. Tem os mistérios de Deus. Mistério. Os mistérios Forte. de Deus é fantástico. Na área de saúde,
dentro do acidente, eu ficava pensando. Porque tem um lado natural e tem um lado espiritual. Surgiu até uma ministração que eu ministro em alguns lugares. Fé versus realidade. Quem vai prevalecer? A fé ou a realidade? No momento, eu estava todo arrebentado. Mas a minha fé dizia uma coisa, a realidade mostrava outra. Eu ficava pensando, traumatismo craniano, coágulo no cérebro, lesão de C1, tetraplégico. Conhece, né? Lesão de lombar, paraplégico. Disseram que um motoqueiro chegou, eu todo ensanguentado dentro do carro, o motoqueiro falou, o senhor precisa de alguma... Posso fazer o que pelo senhor? Diz ele que eu falei, eu tenho uma igreja ali, eu sou pastor de uma igreja ali, tem o meu pastor auxiliar, chama ele lá para mim. Não lembro de nada. Eu tenho certeza que na hora que a mulher bateu no meu carro, Deus falou assim, dorme, garoto. E eu dormi. Não vi nada. A sequência foi, esse pastor chega, me vê todo arrebentado, parou um outro carro, botou uma toalha na minha cabeça, chamaram o SAMU, não vi nada, até entrar dentro do SAMU, da ambulância, não vi nada. Mas disseram, meu filho veio 17 homens da igreja correndo para ver o que tinha acontecido, disseram que eu falei assim, tira uma foto que eu tô legal. Eu tenho uma foto no livro, Tem. eu cheio de sangue, sorrindo. Só com essa foto, quando eu prego em alguns lugares, contando o testemunho do acidente, já ganhamos mais de 3.000 almas para Jesus. Quando a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, o apóstolo Paulo faz um relato de lutas acima. Por isso ele fala lá embaixo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que sabe passar a luta, que sabe passar dificuldade. Você que está passando dificuldade, está passando luta, presta atenção, persevera, fica firme. Eu tiro a foto assim, todo ensanguentado. Vou para o Hospital dos Trabalhadores. A minha esposa, 1h e pouco depois, ela chega no Hospital dos Trabalhadores e ela pergunta assim, onde está meu marido? Onde está meu marido? E ela escuta uma voz lá de dentro. Eu conversando bem alto com o doutor. Pode dar ponto, doutor. Capricha nos pontos aí. Ele, pá. Sou da área de saúde, doutor. Tô bem, tô tranquilo. Aí ela falou, é a voz dele. Ele tá bem. Agitado até na hora do acidente. Isso é uma história. Que cada um constrói a sua história. Forte. A minha história não é pior do que a sua. Você tem a sua história. Mas como você passa o momento é que vai definir a fé versus realidade. A realidade eu estava arrebentado, mas a minha fé dizia, está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Meu Deus. A sua posição no momento não muda a sua condição em Cristo. A minha posição no momento era de acidentado, mas a minha condição em Cristo era assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, seu momento está difícil, mas não é esse o momento que define. O que define é, Deus está no controle. Ele vai agir, Ele vai mudar essa história. E Deus muda qualquer história. Meu Deus. Dali para frente, a gente foi a alguns lugares, nem um osso foi quebrado. Eu tive uma lesão muito grave no nariz, embaixo da vista, eu tenho pontos aqui embaixo da vista, que por um detalhe poderia ter perfurado os olhos. Meu pescoço e minha cabeça foram para o lado de fora do carro, eu voltei para o banco do carona. Lá no céu eu quero ver essa cena em câmera lenta. Como foi essa minha ida para lá. Agora, o mais interessante e o mais poderoso dessa história do acidente é ouvir o que os meus irmãos falaram para mim depois. Eles falaram que a mulher estava muito alcoolizada e ela saiu do carro gritando para os policiais depois que chegaram. Ela dizia assim, ó, tinha um homem de branco com ele dentro do carro. Uau. Eita. É. Lembra da fornalha? Os 3 meninos na fornalha? Tinha um homem com eles na fornalha. Forte, hein?
Aos fiéis, querido. Aos fiéis. Essa moça, ela falava para os policiais federais. O homem tirou ele do banco de carona e botou ele no banco do motorista e foi embora. Porque a minha batida, ela é muito no cantinho do banco do carona. Muito no cantinho. Impossível. A foto mostra isso. Impossível ter saído do banco do motorista, ido lá pro banco do carona e quebrado o vidro. Uau. Olha o tamanho do impacto desse carro. Mas o que ficou mais falado no acidente foi: tinha um homem de branco com ele dentro do carro. Por isso que ele fala, Jesus fala, vai vir um que vai ficar com vocês até a consumação. Ele está conosco, sim, nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Se você está passando um momento difícil, minha mãe passou um momento difícil. Foram 11 filhos que ela teve aborto espontâneo. Foram 17 anos dentro da igreja sem pegar o microfone, porque eu era gago. Mas Deus tinha uma palavra para minha mãe: vai ter um filho homem. Deus tinha uma palavra para mim: vai ser pastor. E aí? Como é que um gago vai ser pastor? Um gago que não ia casar? Pastor bagunça ainda, né? Deixa eu falar aqui para meus queridos. Meus queridos, quem quiser entrar no meu Instagram, @PRMarcoAmorim, eu vou mandar para sua casa 5, só 5, tá bom? 5. 5. Eu quero mandar o livro da minha história para você que precisa de uma injeção de fé. Entra no meu Instagram, @PRMarcoAmorim, manda o seu endereço, eu vou pagar para mandar para sua casa um livro desse para te abençoar. Você vai ler e vai repassar para as pessoas. Escute bem isso. 4 anos atrás, eu ministrei numa igreja e eu dei uns livros desse. Eu dei quase 200 livros desse. Mês passado, uma irmã que pegou esse livro e não tinha lido. Ela não tinha lido, pegou o livro e guardou. Ela leu o livro, foi tão impactada e mandou um livro para um presídio. Uau. Para uma conhecida que está presa. O relatório que eu tenho é que o presídio todo está lendo o mesmo livro. Uau. O livro está passando para a mão de várias presas no presídio. Um livro. Eu vou fazer agora mais uma edição desse livro. Eu vou mandar 500 livros para esse presídio. Que legal. Uau. A sua história é única. Não é melhor nem pior. Você é escolhido de Deus. Pegou? Tem uns percalços, tem umas dificuldades, mas você é escolhido de Deus. Deus te pede nesse momento agora, seja firme, acredita. A Bíblia fala assim, gente, tudo é possível ao que crê. A minha mãe creu. Teve aborto espontâneo de 11 filhos? Teve, mas tem 6 vivos. Uma renca de neto, uma renca de bisneto. E ela tá viva. O 91 anos vai fazer agora. Meu Deus do céu, gente. Os vídeos meus que mais tem curtida e assistido é vídeo com minha mãe. É só eu botar lá, eu e mamãe, pronto. O pessoal entra. Então você tem a sua história, eu tenho a minha. O que é ficar hoje, irmã, eu não vou ampliar muito, mas o que é ficar hoje numa igreja, 17 anos, sem ninguém te dar oportunidade? Meu Deus. Hoje os caras já se convertem e quer logo subir no altar. Já quer pregar mais que todo mundo. Já quer cantar mais que todo mundo. Ele não sabe esperar o processo. Eu esperei o processo 17 anos. Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Mas se tiver um processo, Deus honra. E aí, já posso entrar na segunda parte? Não, pastor, é que você falou um negócio aqui, pastor. A segunda parte vai entrar. Não, que você falou um negócio aqui, cara. Que a gente veio conversando no carro, né, mano? Aí, deixa eu falar essa. Não, isso aqui é confirmação, cara. Pastor, meu Deus. Eu tô tão mexido com isso, com toda essa história, com esse podcast, com tudo isso. O pai tá na casa. Eu e o Marquinhos, nós estávamos vindo lá da casa dele e a minha tia, ela me mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem de textos que eu escrevi há 10 anos atrás. Uau. E nesses textos, eu contei
Bom, eu sempre gostei de escrever também, só que eu nunca levei pra frente. Eu tava falando pro Marquinhos, né, Marquinhos? Poxa, Marquinhos, parece que falta alguma coisa que não me deixa levar pra frente, né? Sempre tive dificuldade de levar alguma coisa pra frente nesse sentido. E aí a minha tia, ela pegou e mandou, olha o que eu achei aqui nos meus arquivos mortos, lá do meu e-mail. Há 10 anos atrás, eu peguei e falei bem assim pra minha tia, ô tia, eu tô escrevendo um livro, dá uma olhadinha lá. Ela falou bem assim pra mim, manda no meu e-mail. Eu mandei no e-mail dela e esqueci, só que o computador da minha outra tia, ao qual eu estava escrevendo, aconteceu alguma coisa na época, não sei se, acho que estragou o computador, alguma coisa aconteceu. Se perdeu. Eu perdi aquilo que eu escrevi. Uau. E eu lembro que eu tinha ficado muito triste, mas muito triste, porque eu tinha contado, bom, a minha história ali, coisas que eu passei, enfim. E morreu, pastor, morreu. Eu vindo com o Marquinhos pra cá, conversando, né, Marquinhos? Aí chegou a mensagem. Chegou a mensagem. Aí ela mandou, olha aqui que eu achei. Pastor, eu olhei e falei assim, cara, né? No carro eu fiquei surpreso, né, Marquinhos? Eu falei, cara, que isso, cara? Eu não acredito nisso. Uau. Eu não acredito nisso, né? Não pode, porque se é agora, então Deus tem um propósito. Daí eu fiquei, cara, que loucura, Pesado, tia. mano. Tia, daí, tia, você leu ela, eu chorei muito. Eu chorei muito quando eu li isso. Daí ela começou a engrandecer a Deus, a minha tia que... Né, Deus está desengavetando sonhos que, olha, já. Imagina o que vai fazer ali, meu Deus do céu. E foi hoje, ó, enquanto o pastor tá falando. Enquanto o senhor tá falando de tudo isso, pastor, e assim, pastor, eu engavetei esse projeto, eu coloquei ele na gaveta. E se perdeu ainda. E perdeu, pastor, perdi, simplesmente perdi. E eu lendo hoje, cara, vindo, eu falei, cara, não acredito. E você falou, cara, isso só pode ser Deus. Eu só creio nisso, pastor, que alguma coisa tem um propósito, tem alguma coisa. 29 anos atrás. Esse Deus já tá confirmando aqui. Cara, isso aqui tá sendo confirmado no espírito, velho. Nós estamos falando sobre isso. Ele não esquece, né? Não, Deus é fantástico. A sua história. E agradece, hein? Foi 10 anos. 10 anos. Aí, ó, pastor. achando agora. Vai, pastor, continua que estamos bem louco aqui, vai. Fala, pastor. Vamos pra segunda parte, Vamos lá, que que a gente tá bem louco aqui agora. Um menino que tinha um diagnóstico. O diagnóstico era, não vai casar. Quem vai casar com uma coisa estranha dessa? Eu costumo brincar, e eu botei isso no livro, que as meninas, as irmãs da igreja, a qual eu fiquei os primeiros 4 anos, eu tenho certeza que elas oravam assim, Senhor, manda um varão, mas tira aquele gago. Eu tenho certeza, não tinha uma que olhava pro gago, uma sequer. Mas eu preciso dar essa ênfase no início. Como é que Deus faz? Quando Deus não faz nada pela metade. Ei, se tem alguma coisa pela metade na sua vida, não foi Deus que fez. Porque Deus só faz e faz a obra completa. Então espera que ele vai completar ainda. Sim. Aí as meninas da minha igreja, eu tenho certeza, foram os primeiros 4 anos lá, elas oravam. Senhor, manda o varão, manda o varão. Aquele gago, não. Era assim que eu era conhecido. Eu tenho certeza. Sente o lance que Deus vai fazer. Olha o que Deus... Rapaz, e o psicológico, pastor? E o psicológico? Nunca tive problema nenhum. Nunca tive. Ativado? Ativadaço. Rapaz, eu com a história de mamãe eu não podia ser deprimido, brother. Meu Deus. Esse é o segredo. A história de mamãe não me permitia. Eu A mãe olhava já no era um espelho. milagre. Eu olhava no espelho e gostava de mim, brother. Sempre gostei. Depois que eu me converti, então... Você quer um pouquinho? A minha irmã estudava comigo na mesma sala. A nossa professora de português foi 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. A mesma professora. Eu não esqueço o nome dessa abençoada até hoje. O nome dela era a professora Erlecir. Só tem ela no mundo, deve ser. Um outro nome igual não pode ter, cara. Erlecir. Ela e o patrocínio, né? O patrocínio. Vai o patrocínio aqui. Estamos convidando o patrocínio para o próximo episódio. Essa professora de português, todo mês tinha uma leitura de um parágrafo. Ela pulava a minha pessoa todo mês. Uau. Ela falava, ele não pode ler. Pum, pulava. A minha irmã sentava na minha frente, a minha irmã vibrava, porque a minha irmã tinha vergonha de mim. Porque na escola toda eu brigava, na escola toda eu era o gago.
Eu era tão franzino na época, as minhas irmãs brigavam comigo com os meninos, elas brigavam para me defender. Mas a minha irmã, no contexto da gagueira, ela tinha vergonha. Depois de quase 4 anos, na 8ª série, essa professora era a mesma de português. Chegou na 8ª série, ela pulou. No outro mês, ela pulou. Eu estava na 8ª série, brother. Eu já estava meio rasgado, já estava brigado. 32 anotações na carteirinha, de tanta briga. Mas teve um dia que eu dei um tapa na carteira. Hoje você não me pula. Muito gago ainda. Ainda bem que foi na carteira. Eu dei um tapa na carteira. E falei assim, e eu vou ler. Hoje vai pular não, pulou não. Ela falou, então lê. E eu li e a turma riu demais. Você leu. A minha irmã na frente. Na hora do recreio, sabe o que ela falou? Hoje você me envergonhou o máximo. Os anos se passaram. E a primeira a curtir todas as minhas fotos, a primeira a visualizar as minhas pregações pelo mundo afora, a primeira que vai visualizar esse podcast vai ser ela. E sabe o que ela escreve assim? Eu tenho o maior orgulho de ser sua irmã. Uau. Meu Deus, gente, é um... Vai, pastor, e aonde tava lá? Todo mundo, menos o Gago. Essa história com minha irmã me emociona, cara. Forte. A minha irmã é fantástica. Isso aí... Eu amo essa minha irmã. Ela é fantástica. É a Denise, é a Maria. É a Denise. Denise. A Denise é... A gente Forte. tem... Cada irmão é de um jeito, mas cada um a gente tem uma comunicação de uma maneira. Eu prego isso para os casais e falo sobre comunicação. E a Denise é muito querida, muito querida. A gente tem uma personalidade parecida e tal, mas é show de bola. Eu amo demais. A gente é tão parecido que a gente foi de Curitiba ao Rio de carro, paramos em Taubaté, tiramos mais de 250 fotos. Porque eu gosto de foto, ela também gosta. Cada parada era foto. 30 horas de viagem. Então, deixa eu completar só isso. Quem tem vergonha de você hoje vai ter orgulho de você amanhã. Uau. Eita. Forte, pastor. Amém. Não se preocupa com quem tem vergonha de você. Quem não acredita em você, amanhã vai estar batendo palma para você. E a minha irmã é a minha maior incentivadora. Uau. Ela é minha maior incentivadora. Então, aí a gente não ia casar. Não tinha expectativa de namorar. Na nossa igreja ninguém queria me namorar, mas a nossa igreja tinha uma igreja filha. E eu sou daquela época que a gente tinha que procurar a namorada da mesma tribo. Não é igual hoje, pessoal. Nada quer de pegar, filisteu. Não, nunca. Eu sigo a mesma conduta. Pro meu menino lá, eu falo, se não tem aqui na nossa igreja, eu vou fazer uns intercâmbio pra gente achar uma, mas na mesma tribo. Tem que ser na mesma tribo. Não perde os olhos, Não, sucessão. Aí eu fui na nossa igreja filha, evangelizar. Mesma coisa ainda. Só distribuir os folhetos, porque eu era gago. Sim. Fizemos o evangelismo. Eu sentei para assistir o culto. O pastor da igreja, que era nosso conhecido, líder da sede também, chamou o grupo de louvor para cantar. Oi! Dos jovens. Subiu aquela renca de jovem para cantar e subiu uma menina. Subiu uma menina, pá, meu coração, brother. Pá. Não me conhece? Sabe a minha história? Quem sabe pode ser ela. E eu prego hoje, e tem um texto em Cantares que fala: com um só dos seus olhares arrebataste meu coração. Uau. Eu estou 35 anos casado com essa menina. 2 anos que a gente namorou, noivou e casou. São 37 anos com a mesma menina. E é 37 anos que quando ela me olha, arrebata meu coração. Eita, coisa linda. I love you, baby. Ei, ó. Te amo, neném. Aí quando ela subiu, brother, eu olhei, meu coração palpitou. Ela desceu e ela subiu envergonhada. Todos subiram cantando assim. Ela cantou de cabeça baixa, envergonhada. Não conhecia ela. Nunca tinha visto ela ali na Igreja Filha. Acabou o culto, todo mundo foi embora. Eu esperei o pastor por fim. Ele sabia que eu era gago. Eu podia ter escrito no papel quem era aquela moça mais tímida que entrou. Mas eu sempre gostava de falar. Gago ou não. Desenrolava. Queria desenrolar, eu queria soltar a língua, pô.
Ninguém orava por mim, eu tinha que soltar a língua de alguma forma. Aí eu falei pra ele, e quem é aquela menina, rapaz? Aí ele falou, aquela mais tímidazinha assim. Eu falei, essa menina. Quem é essa menina? Quem é essa irmã? Aí ele falou assim, meu irmão, essa menina é muito especial. Essa menina tem 6 meses de convertida. A mãe já aceitou Jesus. O pai já aceitou Jesus e eu só confirmando. Eu falei, eu quero a menina de Deus, cara. Já fui batizada no Espírito Santo. Ou eu, gago, nem batizado no Espírito Santo era, mano. Você tem noção, é cada história. Mano. Durante 4 anos, a gente ia para o retiro de carnaval e a gente sempre tinha momento de busca do batismo no Espírito Santo. Sim. Sempre foi nossa prioridade. Meu pastor dava soco nas minhas costas para me falar em línguas. E eu gago, como é que é falar em língua, rapaz? Eu nem sabia orar, como é que é falar em língua, rapaz? Nada. Aí, como é que é desenrolar? Como é que é desenrolar? E a menina, 6 meses, já era batizada no Espírito Santo, já com a mãe e gostou. Nível ultra. Nível ultra. Eu falei, cara, é essa menina. Aí eu comprei um livro de uma madre. Eu só comprei por causa do título do livro. Não sabia nem se era de madre, depois que eu sabia que era de madre. Eu achei que era evangélico o livro. Madre Basilesh Link, eu lembro até hoje o livro. A gente tem até hoje o livro. O tema do livro, o título era Nunca Mais Serás o Mesmo. Meu Deus. Aí quando eu escrevi para ela, na contracapa do livro, né? Eu escrevi, aí botei assim, seu irmão em Cristo. Me conhecendo, nunca mais você será a mesma. Seu irmão em Cristo, em Cristo. Em Cristo. Não, mas já fiz o convite para oração. Já fiz o convite, porque a gente orava 3 meses para pensar e namorar. Aí mandei já um bilhete ali no livro para ela orar comigo. Aí tem uma história, eu marquei com ela para ir caminhando com ela até o ponto do ônibus e levar ela no ônibus para... Aí que ela viu que era gago. Mas não falei nada, só ficamos ali, só o mínimo ali para mamar. Entramos no ônibus e a rua onde ela morava, a área, era muito emburacada, mas muito buraco. Muito buraco. E eu todo estratégico, eu sentei no último banco de trás, porque sabia que o banco não fazia barulho e ia chacoalhar. Canal Belém antigamente. E eu tô aqui. E você quer orar comigo? Eu sei, meu irmão, que naquela cenário ali, ela aceitou orar. Uau. Deu o sim. Eu fui falar com o pai dela. Eu tinha acabado de sair do fuzileiro naval, sem emprego. Tinha feito uma prova na área de saúde, num hospital, já estava com a vaga garantida. E quando eu pedi o pai dela para namorar, eu disse para ela assim, com muita dificuldade, eu não vim pedir para namorar, eu vim pedir para casar. E se o senhor me der um espacinho nesse terreno aqui, eu já construo a casa amanhã. 1 semana de namoro, eu já estava arrebentando o chão e fazendo os alicerces da casa. Trabalhava em 3 hospitais, mais a prefeitura. Já comecei a arrebentar o chão com 1 semana de namoro. Casamos 1 ano e 11 meses à frente, sem expectativa nenhuma de ser pastor, de nada, não pregar, fazer nada. Continuo abrindo e fechando a cortina do teatro. Casamos com muita dificuldade, nossa lua de mel foi muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre. Mais que eu trabalhava em muito hospital, eu tinha casa para construir. Passamos a lua de mel em Vitória, Espírito Santo. A gente tomava o café da manhã no último horário, que é para comer bem, matar o almoço, que não tinha como almoçar, e lanchar à noite para dormir. Aquela menina comeu comigo pão com mortadela à noite, porque a gente não tinha dinheiro. Assim foi a nossa lua de mel. 25 anos depois. 25 anos depois. Ei, 25 anos depois. Eu passo, para comemorar os meus 25 anos de casado, eu passo 5 dias na Inglaterra, 5 dias na Alemanha, 11 dias em Paris. Uau. 25 anos depois. O seu momento difícil hoje não vai impedir a bênção de Deus de chegar daqui a pouco. Eu brinco com a minha esposa e brinquei neste dia
quando a gente estava com outro casal lá em Paris, tirando foto e fazendo vídeo com a torre, e ele foi atrás. Sabe o que eu falei no ouvido da minha esposa? Eu falei assim, neném, aquelas irmãzinhas que não queriam namorar o Gago, elas vão ficar revoltadas quando vê a gente em Paris, a gente na Alemanha, a gente na Inglaterra. Ô, louco, pastor! Esse Deus é maravilhoso. Ai, cara. Então, nós construímos a nossa história. Vamos fazer agora 35 anos de casado. E aí, eu comecei a ministrar para casais. Rapaz, foi uma loucura. Nos últimos, tirando a pandemia, antes da pandemia, mais esse ano que passou, são 8 anos que eu ministro para casais. Vamos chegar agora a 70 mil casais. Para mim, que sou um pastor local, que vivo a vida intensa da igreja local, ministrar para 70 mil casais é muita coisa. E aí acabou que surgiu a ideia, os pastores, poxa, bota num livro um pouquinho aí do que você ministra para casais. Eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Quem entrar lá no meu Instagram, @prmarcoamoni, for casado ou for noivo, pode pedir um livro lá que eu vou mandar 5 livros para sua casa. Eu vou pagar o correio e vou te abençoar. Meu Deus. E aí, aproveita e segue, né? A gente vai. Vamos fazer o seguinte, quiser. vamos lançar no post junto. Já vai tudo junto. Manda já. junto lá. Depois, quem for casado, eu vou dar um livro. Ô, todo mundo é casado! Todo mundo vai ganhar um livro. Glória! Já tá ali no carro ali, ok? Aí, queridão, como é que pode? Forte! Um menino que era gago, dos 8 anos praticamente até os 35, o aniversário do meu filho com 1 ano, eu falei com uma dificuldade terrível. A gente tem um vídeo disso. Eu falando com muita dificuldade porque eu ainda era gago. Nos últimos 8 anos eu tenho ido direto, por ano, 70 a 72 igrejas todos os anos. Esse ano já tem 67 igrejas agendadas. Uau! Esse é o nosso Deus, que faz muito mais do que a gente pensa ou imagina. Lembra que minha mãe só queria um filho? Abortou espontaneamente 11, tem 6 filhos vivos, 5 praticamente família pastoral. Eu só queria pregar para uma pessoa. E a frase? A frase, Jesus te ama, tem um plano contigo. Hoje, já são quase 700 igrejas que eu já fui nesses últimos 8 anos. 700 igrejas. Então esse é o nosso Deus que faz. E se tiver alguém aqui que é improvável, que acha que não tem condição de nada, Deus te capacitou com algo poderoso. Ele soprou dentro de você o Espírito dele. E vai acontecer algo sobrenatural. Eu tenho certeza que diagnósticos vão ser mudados. Quem te viu por baixo vai te ver por cima daqui a pouco. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu com o impossível vai ver o impossível acontecer. Eu quero abençoar você como casal, quero abençoar você como homem, como mulher, como jovem. Eu quero te abençoar. Tem um tempo novo chegando. Eita. Céus abertos para você, para sua casa. Glória. Eu quero encerrar o nosso tempo aqui, muito carinho, senão a gente vai falar aqui umas 4 horas. Mas eu quero encerrar com muito carinho. Amém? Eu quero que você assista esse podcast. Muito carinho, absorva, creia. Diga assim, Deus fez com ele, eu creio que só faz comigo também. E ele faz. O que a gente não pode perder é a essência. A gente não pode perder é a palavra que ele tem. E Deus tem uma palavra para você. Uau. Ele vai fazer. Você é filho dele. Você é escolhido de Deus. Deus não se esqueceu de você. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu por vontade de Deus. Ainda não aconteceu, mas eu quero liberar uma palavra profética. 2023 é o ano que Deus vai realizar tudo que Ele prometeu para você, para a tua casa, para a tua família, para cada um que aqui está. Amém. Nós vamos fechar 2023 e vamos dizer, Ele fez, É. Ele fez, no tempo dele, mas Ele fez. Sim. Um beijo no teu coração, receba aí em nome de Jesus essa palavra rápida, direta e objetiva. Meu Deus, Valeu. pastor. Pastor, amém. Tua vida, inclusive, aqui foi combustível para o que a gente está vivendo como podcast, sabia, pastor? Nós estamos num período, segunda temporada, primeira temporada ano passado, começamos no ano passado, e assim, 4 amigos muito motivados, no início eram 2, foram para 3,
E aí fechamos em 4 e muito motivados em fazer algo, mas não sabia como fazer. E o Senhor foi manifestando a presença dele por meio de relacionamentos, por meio de provisão, e a palavra que a sua vida canta, porque eu carrego algo assim, que cada vida ela canta uma palavra, mesmo que a nossa vocação ela esteja direcionada a falar da palavra de Deus, mas existe uma mensagem por trás da vida de cada um. E a sua mensagem, o que o pastor trouxe hoje sobre perseverança, sobre caminhar e esperar são sinônimos do reino, né? Perseverança tem a ver com espera, mais movimento. Isso gerou algo diferente aqui. Nós temos muitos desafios, né? Como podcast. Sim. Nós somos iniciantes nesse cenário, mas nós cremos, nós temos uma palavra para isso. Uau. E hoje o pastor trouxe, confirmou, foi resposta. E eu gostaria de, em nome dos meninos, do Saulo, que quase nunca aparece, a minha esposa ali chorou horrores. Ela, quando nós começamos a namorar, ela falava para mim, amor, meu sonho é ser mãe. E Meu Deus! E eu não entendia a dimensão disso. Ser mãe, ser pai é um objetivo, não é um sonho, né? E hoje eu sonho junto com ela, ver ela se emocionando aqui. Então eu já vou dar aqui pra ela esse livro aqui. Ó. Pega aqui, querida. Pega aqui, querida. Ali. Recebe aí, em nome de Jesus. Deus te Pegou? abençoe, filhinha. Pegou? Deus vai acontecer. Eu tô agora com um casal lá em Porto Velho. Eu profetizei pra eles uns 7 anos atrás. Esse casal perdeu 2 filhos. E agora ela tá no último mês de gestação. E eu vou lá em Porto Velho só pra tocar no milagre da vida desse casal. Uau. Eu vou lá a Porto Velho, não vou para pregar, só vou para tocar nesse milagre. Que eu orei há 7 anos atrás, num retiro de casais. Eu falei assim, tem algum casal aqui que não pode engravidar? Eles ficaram de pé. Eu falei, pega um bebê aí. Tem algum bebê pequeno? Botou no colo dele. Vamos tirar uma foto. Assim vai acontecer. Uau. E hoje, depois de Amém. 7 anos, eles perderam 2. Mas o Kalel tá chegando e vai chegar lá. E eu vou lá em Porto Velho só para ver esse milagre. Deus fez, Deus faz e Ele vai continuar fazendo. É só esperar com paciência, perseverar e ser fiel. Porque aos fiéis, Ele dá até enquanto dorme. Meu Deus. Eu vou querer deixar de ser fiel. Nada. Ele faz. Você sabe que a gente sempre pergunta, né, para o convidado, Cara, né? se deixar, a gente vai embora, cara. Qual Tô bem louco. que é a palavra que define a tua vida, a tua Sim. história, enfim, eu acho que não precisa nem perguntar, né, pastor? É perseverança, é perseverar, é continuar e é isso, gente. Ah, mas deixa ele falar. Quer falar, pastor? Então fala. De tudo, pastor. De A palavra tudo. que define. Encerra, pastor. A fidelidade a Deus é que gera essa perseverança. Porque você é fiel. Eu não sou fiel à minha esposa em primeiro lugar, eu sou fiel a Deus. Sim. Yeah. Por ser fiel a Ele, eu não adultero. Por ser fiel a Ele, eu não olho pra ninguém. Eu já ando com 3 alianças, bro. 3. A endemoniada vir, pá, sai, campeão. Vai sair de um jeito ou de outro. Já meu vira irmão. uma tatuagem, Tô já. logo 3 de aliançada na cabeça dela. Mas a minha aliança primeiro é com Deus. É. Então a minha fidelidade a Deus, o meu compromisso com Deus gerou a perseverança, porque foi isso que foi com a minha mãe. A fidelidade a ela a Deus, a palavra que Deus tinha dado para ela, gerou essa perseverança. Então nós só vamos ser perseverantes se tivermos um Deus que não falha. Sim. Então essa perseverança é num Deus que não falha. E Ele cumpre, Ele cumpre. Gente, Mais do que a gente E imagina. eu senti aqui da gente fazer algo diferente nesse final, né? A gente nunca fez isso, mas eu queria muito pedir isso. Pastor, lança uma palavra para as nossas vidas e também para aquele que vai assistir, né? Ora, pede para Deus aí abençoar, né? A vida de todas as pessoas, que eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo é isso Sim. que nós precisamos, né? Se puder fazer isso, a gente... Lógico que eu faço. Eu quero só citar um texto. Quando Moisés não conseguiu ver a glória de Deus, porque ela passou na fenda da rocha, ele tinha um desejo: ver a glória de Deus. Passa-se, segundo alguns pesquisadores, passa 1.400 anos. Jesus chega, vai orar no Monte da Transfiguração, chama Elias e Moisés. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que a glória de Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. Uau. Porque Elias veio, tem um significado. Mas por que Moisés veio? Para ver a glória de Deus através de Jesus. Então a palavra que eu quero lançar para vocês e para quem está nos assistindo, que o desejo que Deus botou no coração de vocês vai
se realizar muito maior do que vocês pensam ou imaginam. Sim. Eu libero essa palavra profética que em muito em breve, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui desse podcast, Deus vai fazer muito rápido, Ele vai acelerar, porque os anos pedem isso, uma aceleração profética de Deus, e eu libero que aquele sonho que Ele colocou no coração de vocês vai se realizar muito maior do que vocês pensam ou imaginam. Está ligado na terra e está ligado no céu, no nome poderoso de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu! E tamo desgastado da glória. É nóis, valeu! Tchau, obrigado. Thank you.